E o governo federal retirou o pedido de urgência para a tramitação da reforma tributária enviada ao Congresso. E sobre esse tema que interessa a todos os brasileiros, vamos conversar agora com o ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, autor de uma das propostas de alteração no sistema de cobrança de impostos. Olá, muito bom dia, deputado. Muito bom dia, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui para falar desses assuntos importantes da vida da economia brasileira. Um prazer muito grande estar com vocês. Agora, ficou a impressão que o governo está dando prioridade à reforma tributária, né? A reforma, na verdade, administrativa, e as dificuldades, mais uma vez, em relação aos assuntos tributários. O senhor acredita que ela ficou em segundo plano, já não vai sair esse ano, vai ser empurrada mais uma vez? Não. Está dentro do acordo que foi feito entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ministro Paulo Guedes, no começo desse ano, quando foi criada a comissão mista, e o governo, através do ministro, disse que mandaria algumas contribuições para a discussão e aprovação da reforma tributária. Como dizendo assim, esta incumbência é do Congresso Nacional, como todas as grandes reformas foram, né? Você sabe que todas as principais reformas econômicas dos últimos anos, foi o Congresso que deu provimento às iniciativas, às vezes do governo, às vezes não do governo, como esta. Esta reforma já está na mão do Congresso há muito tempo, na Câmara com a PEC 45 e no Senado com a PEC 110. Então, o projeto de lei do governo, que estava com prioridade, ao deixar de ser prioridade, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pode transformá-lo em projeto de lei complementar e servir de base para fazer a lei complementar do IBS. Ou seja, a base tributária do PIS/COFINS é a mesma base tributária da soma do ISS e ICMS. É igualzinha à soma da base tributária do PIS/COFINS, ou seja, são da mesma natureza, a tributação de bens e serviços da economia brasileira, que o IBGE estima em quase 1 milhão de itens tributáveis. Então, até aqui está tudo bem. A reforma constitucional continua pela comissão mista, relatada pelo líder Aguinaldo Ribeiro, que é líder da maioria do governo no Congresso Nacional, presidida pelo senador Roberto Rocha, que é o representante do Senado nessa comissão, com 25 senadores e 25 deputados. Faz-se a reforma constitucional e, em paralelo, vota-se a lei complementar. Eu acho que está dentro do calendário. Muito positivo o aproveitamento e a junção da PEC 45, da 110, as contribuições do governo, as iniciativas de governadores, de prefeitos, de empresários, de todos os ramos de empresários, profissionais liberais, da academia, e o projeto vai ser o melhor e mais importante projeto econômico do século XXI. Luiz, muito bom dia. Eu gostaria de saber o seguinte, se o desconforto público dos últimos dias entre Paulo Guedes e Rodrigo Maia, que foi muito falado, muito noticiado, fez a urgência da reforma tributária como o primeiro alvo, uma primeira vítima. Como que você avalia essa rusga entre os dois? Bom, eu sou um veterano do Congresso Nacional, posso dizer com tranquilidade. Fiquei 28 anos no Congresso Nacional e durante a Constituinte eu era secretário de Estado da Fazenda do Paraná. E é natural, isso faz parte da política. Se você olhar as melhores democracias do mundo, esse contencioso sempre existe, sempre existiu, né? E é normal, para quem vive a vida pública, né, como eu vivo intensamente 24 horas por dia, é natural que haja rusgas entre alguns ministros e os membros do Legislativo, porque o sistema no Brasil é presidencialista puro. A maioria das nações do mundo, o regime é presidencialista e parlamentarista. Então, essa convivência ela tem muito mais acirrada. Eu assisti várias sessões de debate do parlamento inglês, do parlamento francês, do parlamento canadense, em que os ministros são obrigados a ir semanalmente ao parlamento e o pau come solto, é muito acirrado. Aqui que é essa coisa, não pode falar nada, não me toque, não me rele, mas é da natureza política os grandes enfrentamentos no parlamento com membros do executivo. Tanto que a dinâmica do presidencialismo parlamentarista europeu troca-se o governo rapidamente, o presidente da República permanece. Então, eu não vejo nenhum problema, não.
Agora, deputado, a reforma foi fatiada, né? Aquela questão de PIS, COFINS e a criação da CBS, a alíquota de 12%. Houve uma gritaria geral em relação ao setor de serviços. O senhor acredita que isso haverá um consenso em relação a esse tema? Olha, para o Congresso Nacional, a reforma não foi fatiada, né? O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados do Senado, dentro do combinado com o ministro Guedes, continua com uma reforma só. O governo que deu algumas contribuições, porque o PIS/COFINS, ele é da base consumo. Existem só 3 bases tributárias universais, né? O patrimônio das pessoas, urbano, rural, veículos, transmissão causa-morte intervivos, que no mundo inteiro existe, né? Em 170 países que têm IVA, tem o imposto patrimonial, o imposto de renda único. O Brasil tem 2 impostos de renda, tem que eliminar um, né? E tem o imposto de consumo, que a maioria dos países, 170, é IVA, um imposto só. E o Brasil tem ISS, ICMS, IPI, o PIS, o COFINS, a CID, o Salário de Educação, o IOF, o PASEP, e tem os impostos agregados na folha, como o Fundo Rural, Salário de Educação, Sistema S, uma brutal carga tributária patronal. Então, o que o Brasil está fazendo no Congresso Nacional é eliminar todos os tributos concorrentes da base de consumo, fazer um imposto único na base de consumo. Não reformar 2 tributos, 3, 4, não. Um imposto só da base de consumo, um imposto só da base de renda e dar uma reestruturada nos tributos patrimoniais. Essa é a primeira fase. A segunda fase é realocar a carga tributária da base de consumo um pouco para a base de renda. E esse imposto único da base de consumo, o IBS, que é a nova nomenclatura internacional, que no lugar de IVA, porque o IVA deixou de ser o nome internacional, é Imposto sobre Bem e Serviço, vai ser totalmente automático, cobrança online, 5.0, o crédito deixa de ser escritural, deixa de ser declaratório da empresa vai ser cobrado imposto pelo sistema. O sistema eletrônico vai fazer a cobrança online com crédito financeiro online. E dá para fazer também a redistribuição da renda para as famílias mais pobres através de vários mecanismos. Então, não dá para fazer reforma fatiada, porque já fizemos 17. E nessas 17 reformas fatiadas que o governo federal fez, elas aumentaram a carga tributária em 11% do PIB. Então, hoje, o Congresso e a sociedade já sabe que cada vez que o governo quer fazer uma reforma fatiada, ele quer aumentar a carga tributária. E isso o Congresso e a sociedade já está muito alerta e muito esperta com isso. Esse projeto faz parte, né, da etapa da reforma tributária, o projeto de lei sobre a contribuição sobre bens e serviços. CBS, que foi bastante criticado pelo mercado por ter ali uma semelhança com a CPMF. Na sua avaliação, você considera uma nova CPMF, deputado? O modelo Aboab de cobrança, não sei se vocês conhecem, poderia entrevistar o Dr. Miguel Aboab, que é o empresário de Santa Catarina, da Neogrid. Ele tem exatamente um modelo ideal para o Brasil e para o IVA, que é um aplicativo, né, que vai fazer com que no Brasil se cobre como nos Estados Unidos, né, na hora da compra e venda, o imposto fica retido, mas na sistemática de valor agregado. Quando você conhecer esse modelo, vai ver que não precisa de outro modelo de tributar dinheiro, porque a CPMF antiga, ela tributava o dinheiro, teu dinheiro, meu, das famílias, dos aposentados, das famílias, né, das empresas. E esse modelo, no mundo inteiro, o que você tributa no mundo inteiro? O patrimônio das pessoas, as rendas e proventos das pessoas, que são os salários, os aluguéis, os juros, os royalties, e o consumo das pessoas, das famílias e das empresas. Tem que ter uma contrapartida. Ao você depositar o dinheiro, não é um fato gerador, né? Não se constitui uma tributação de mercadoria. O dinheiro, a moeda, é uma instituição nacional, assim como é o dólar nos Estados Unidos, o euro na Europa, ninguém tributa o dinheiro. Então, a não ser que tenha uma outra característica de tributação. O que no Brasil
deve fazer é aprofundar o modelo Abuab de cobrança eletrônica, que é 5.0, é a mais evoluída que já poderia ter, de iniciativa de um brasileiro, lá de Joinville, para o Brasil. Então, e o modelo de simplificação radical que eu estou propondo na PEC 110 do Davi Alcolumbre, limpar, não deixar nenhum tumor cancerígeno na base de consumo e eliminar também a contribuição social sobre o lucro líquido. Ficaríamos com 3 incidências tributárias no sistema tributário brasileiro: o patrimônio, um da renda e um do consumo, e uma tributação pequena na folha. Seria o mais moderno sistema tributário do mundo. De 184º lugar no mundo, nós poderemos passar em 1 ano, 2, para 10º, entre os 10 melhores e mais modernos do mundo, elevando a nota do Brasil e permitindo que o Brasil possa ingressar na OCDE, que sem um sistema tributário harmônico ao mundial, você não entra na OCDE. Tá legal, nós agradecemos então Luiz Carlos Rauli, ex-deputado, incentivador, defensor da reforma tributária, tem projetos sobre esse tema. E eu espero um dia entrevistar o senhor para falar da reforma que foi aprovada no Congresso. Muito bom dia, ótimo final de semana para o senhor. Eu agradeço, que Deus abençoe vocês e o Brasil, que saia com essa reforma, um 7 de setembro maravilhoso. Eu já fiz o Super Simples, viu? E a lei de exportação. Então, essa experiência é consagrada. O Super Simples é o maior programa de inclusão econômica e social da história do Brasil, com a relatoria de minha autoria. Hoje, 6 milhões de empresas, 8 milhões de 8 milhões de MEIs e 50% dos empregos depende, né, do Super Simples. E essa é a experiência que me levou a essa simplificação radical, ok? Muito obrigado. Então...